continuidade, como eu falei para vocês, hoje nós vamos retomar o conteúdo da semana passada, mas com outro formato, de um outro jeito, e aí vocês vão ver como que um mesmo conteúdo pode ser dado de uma outra forma. Então vamos lá. Estados da mente, o comportamento e o sistema imunológico. Esse é o nosso tópico, a gente ainda não saiu dele. Então, qual que é a relação que há entre estados da mente, o comportamento que a gente tem no nosso dia a dia e o nosso sistema imunológico? Os efeitos que isso podem se dar no nosso sistema imunológico. E a Luciana Galvão, ela vai pegar 3 questões para nortear a nossa reflexão. Essas 3 questões são as seguintes: como se processa o efeito placebo? Ou como se daria o efeito placebo? O efeito placebo a gente discutiu nos primeiros vídeos, quem quiser tá repetindo aí a aula, e basicamente é esse comportamento, essa potencialidade que a nossa mente tem de promover efeitos independentemente do remédio que foi aplicado. Então, o remédio sendo falso ou sendo um placebo, a nossa mente, ela, independente disso, independente do remédio, ela consegue produzir efeitos no nosso corpo. A gente estudou vários efeitos, né, de placebo, eu acho que eles são muito comuns na sociedade, então, grupos em dados de pesquisa em que você aplica remédios placebo e o indivíduo, ele tem, por acreditar que o remédio funciona, ele tem efeitos positivos no organismo do indivíduo, né, porque a mente do indivíduo promove efeitos positivos no sistema imunológico dele. Então, essa é uma das questões que está sendo colocada pela Galvão. Como que se processa um efeito placebo? E aí eu gostei muito da gente estudar o efeito nocebo, né? Quando o indivíduo fica sabendo que o remédio é caro, isso foi uma das pesquisas que a gente estudou. Quando o indivíduo fica sabendo que o remédio é caro, o remédio que ele está tomando é caro, ele começa a ter alergia do remédio. Começa a dar coceira, tem vermelhidão, porque a mente dele rejeita o remédio, produz efeitos no remédio. As outras pessoas, nenhuma tem esse efeito, mas ele, porque tem problema com dinheiro, não quer gastar muito, então ele fica sabendo que o remédio é caro, a mente dele produz determinados efeitos no sistema imunológico para rejeitar aquele remédio, porque o remédio é caro. Olha que interessante. Então, o que é isso? O que acontece com o nosso corpo por causa de relações que a nossa mente, o nosso comportamento com o nosso sistema imunológico? O que é isso? É a primeira pergunta. A outra pergunta que vai nortear a nossa aula de hoje, os próximos slides, é: como estamos no entendimento da PNI, da psiconeuroimunologia, nessa área de pesquisas hoje, na atualidade? A quantas ela anda? E as alterações epigenéticas sobre o genoma? Esse campo de estudos, como que ele está hoje? Como que ele se desenvolveu? E para quem está achando tudo isso muito estranho, essa é uma área que nós conversamos muito dentro do Centro Espírita, só que a gente usa termos mais românticos, termos mais simbólicos, a gente costuma falar coisas do tipo, pensa positivo, para de pensar negativo, perdoa, seja feliz, essas coisas assim. Então, tudo isso é analisado por essa área, chamada psiconeuroimunologia, e por esse campo epigenético e as alterações que isso se dá no genoma humano. É uma área que se desenvolve desde a segunda metade do século XX, e a Luciana Galvão se pergunta: a quantas anda o entendimento da psiconeuroimunologia nos dias atuais? E vamos também ver nos próximos slides o desenrolar dessa questão. A terceira pergunta que vamos ver a resposta que a Galvão nos traz é: como os fatores ambientais internos interferem no binômio saúde e doença? Porque a psiconeuroimunologia, ela também cuida dos fatores ambientais externos. Então, tudo que acontece no mundo à nossa volta, na realidade à nossa volta, também é pesquisado pela psiconeuroimunologia. Então, o que acontece no mundo que afeta o meu sistema imunológico? Então, o fumo, a alimentação,
tudo isso, né, a fumaça dos automóveis, esse mundo que nós vivemos de muito barulho, tudo isso afeta o nosso sistema imunológico. A psiconeuroimunologia pesquisa isso. Mas a Galvão, ela não quer saber dos fatores ambientais externos. Ela está interessada, como uma pesquisadora espírita, nos fatores ambientais internos. Que ambiente é esse que nós construímos no nosso mundo particular, que é só meu e não é de mais ninguém, ninguém mais tem acesso? Então, esse ambiente interno, que fatores são esses que eu, Guilherme, criei só para mim, que vocês criaram só para vocês e que vocês vivendo nesse mundinho de vocês, esse universo de vocês, afeta esse binômio saúde-doença que vocês vivem, que eu vivo. Essas são as 3 questões que nós vamos passar por elas hoje, ok? Então vamos lá? Primeiro, a quantas anda o entendimento da psiconeuroimunologia hoje? E esse gráfico mostra um pouquinho das porcentagens de estudos que tem a PNI, a psiconeuroimunologia. Desde a década de 40, o apagão que teve na década de 50 e a explosão de a explosão de artigos e de estudos na década de 90. Então, eu coloquei aí para vocês uma ausência de dados objetivos, então você tem muita especulação no início das pesquisas. Depois, na década de 70 e na década de 80, uma gana por evidências experimentais. Então, são várias pesquisas de experimento de laboratório, a partir para se evidenciar o objeto de pesquisa da psiconeuroimunologia. E aí, na década de 90, a explosão de publicação, porque você tem revisão de experimento, você tem crítica teórica, você tem fundamentação de base, e aí a ciência a área da psiconeuroimunologia avança de modo estrondoso. Os gráficos que a Galvão nos traz só vão até a década de 90, de lá até hoje nós temos já mais 30 anos de avanço, então vocês imaginam o quanto esse gráfico salta de lá para cá, né? Em relação a segunda pergunta, eu vou voltar aqui só um pouquinho para vocês verem. Desculpa, em relação a como se processa o efeito placebo, eu vou dar, a gente vai ver um pouquinho agora. Quando a Galvão fala da extensão da inter-relação bidirecional entre o sistema nervoso e o sistema imunológico, ela faz um trabalho interessantíssimo. Um apanhado, na verdade. E aí eu trouxe ele para vocês, para a gente acompanhar agora. Ela diz o seguinte: não é só o sistema nervoso que afeta o sistema imunológico. O sistema imunológico também afeta o sistema nervoso. Essa inter-relação bidirecional, eu não tenho como desenvolver ela dentro do artigo da Galvão, mas eu vou fazer uma reflexão filosófica aqui para vocês. Por quê? A Galvão, ela não desenvolve isso, mas com o que a gente já vem estudando dentro da doutrina espírita, quando ela faz essa extensão quando ela faz essa extensão interrelacional bidirecional, me parece que as afetações provenientes do sistema imunológico para o sistema nervoso são as afetações que vêm das gravações encarnatoriais. Porque você tem no sistema imunológico todo um processo de um funcionamento já proveniente do que está na genética do indivíduo. Vocês entendem? Diferente do que vem do sistema nervoso. E aí vocês anotem isso para a gente discutir no bate-papo. Porque o sistema nervoso é esse funcionamento que a gente dá
E aí essa reflexão é a que me veio enquanto eu estava preparando os estudos. O sistema nervoso é esse trabalho que nós temos no nosso dia a dia, a nossa mente funcionando, e vão chegando essas sinapses no sistema imunológico. Então, a nossa mente está aqui funcionando no nosso dia a dia, a gente está impulsionando sinapses para o sistema imunológico. Essa é a impressão que a Galvão traz no artigo dela, e a gente vai ver isso de agora para frente, nos outros slides. Então, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções produzem sinapses, e essas sinapses alcançam o sistema imunológico. Então, esse caminho me parece o óbvio e me parece o fácil de ser pensado. Agora, quando ela diz que há uma extensão bidirecional, que também parte do sistema imunológico chega no sistema nervoso e afeta o sistema nervoso, aí é um ponto que ela não desenvolve no artigo dela e que vale uma boa reflexão filosófica, porque me parece que é o que vem das outras encarnações e reflete no nosso sistema nervoso, não provindo do nosso sistema nervoso. Percebem? Mas aí eu deixo para a gente ficar no bate-papo. Vamos voltar então para o artigo. O que está no artigo da Galvão? No artigo da Galvão está o seguinte: como é possível, assim como é possível fazer as interferências com o sistema imunológico, SI, sistema imunológico, através de estímulo condicionado. O que é isso? Nós condicionamos através de padrões comportamentais, e isso é importante que vocês percebam na vida de vocês. Quais os padrões de comportamento que vocês têm? Nós não somos pessoas que agimos de modo diferente todos os dias. Nós temos rotinas. E a rotina nos traz padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento, veja, quando a Galvão ela deixa de analisar os fatores externos, fatores ambientais externos, é porque os padrões comportamentais, os padrões de rotina, já são muito analisados. Então, quando você observa que na sua rotina você acorda e a primeira coisa que você faz é acender um cigarro, então todo dia você fuma um cigarro quando você acorda, você tem 365 manhãs num ano, você acende 365 cigarros num ano, e aí a gente não precisa ficar no cigarro, né? O cigarro é sempre um vilão, eu gosto das coisas mais complexas, vocês sabem disso. Então, todo dia você acorda, todo dia, vamos lá, todo dia você come quantas porções de açúcar? O povo sabe que eu gosto de açúcar, né? Então, todos os dias você come quantas porções de açúcar? Todos os dias você come quantos gramas de açúcar? Se você toma uma Coca-Cola por dia, você está comendo 32 gramas de açúcar por dia. Se você toma uma Coca-Cola por dia, você está tomando 7 por semana. São 3, eu já perdi as contas. São 3 vezes 7, então são 200, mais de 200 gramas de açúcar por semana. No ano, você está com quantos quilos de açúcar consumindo no ano? Esses fatores ambientais externos é fácil. A Galvão joga isso de lado. Ela quer os fatores ambientais internos. Então você acorda de manhã e você pensa o quê? Você pensa raiva ou você pensa amor? Você pensa benzinho, sou feliz, ou você pensa que droga, vou passar o café? Você pensa, meu Deus, mais um dia bom, ou você pensa, que droga, a vizinha me acordou de novo? Então, o que acontece na sua mente? Qual a primeira sinapse que a sua mente, que o seu sistema nervoso manda para o seu sistema imunológico? Esse é o questionamento que a Galvão está fazendo. E isso é um padrão comportamental. Então, a sua mente, ela tem esse padrão comportamental todo dia. Então, todo dia, ela está mandando sinapses de quê para o seu sistema imunológico? É sinapses de amor,
é sinapses de terror, e eu também estou romantizando para vocês. A coisa tem que ser mais complexa. É sinapses de meu futuro é incerto, estou com medo, estou com receio. É sinapse de vai dar certo, não tenho certeza, estou vivendo de auxílio emergencial. É sinapse de, meu Deus, essa pandemia, meu pai está no UTI agora, o que, que vai ser? É sinapse de, hoje eu tenho que dar 8 aulas, agora eu vou ter que fazer, meu filho... Qual que são as sinapses que saem do seu sistema nervoso e percorrem o seu corpo, chegam no seu sistema imunológico e vai afetar o seu sistema imunológico? Todos os dias, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Gente, há quantos anos vocês estão repetindo estados mentais? São padrões de pensamento. Há quantos anos as coisas estão do mesmo jeito na casa de vocês? Os móveis estão do mesmo jeito, as roupas estão do mesmo jeito, vocês se vestem do mesmo jeito, o cabelo é do mesmo jeito, a comida, tudo está há anos. Há anos. Agora, vamos usar a doutrina espírita. Há anos nós acordamos e temos os mesmos pensamentos, os mesmos padrões de pensamento. Vamos voltar mais um pouco. Há quantas vidas nós estamos acordando com os mesmos padrões comportamentais? Há quantas vidas nós estamos com os mesmos estados mentais? Então, nós estamos amanhecendo em vidas e dormindo em vidas. E amanhecendo em vidas e dormindo em vidas. E amanhecendo de novo e encarnando de novo. E mantendo os mesmos estados mentais. E sabe como que a gente estranha isso? No corpo que a gente está. Então, quando vocês tiverem os estados mentais que vocês estão mantendo das outras vidas, quando ele é muito estranho para o corpo que vocês estão, é a hora que vocês contrastam, tá? E aí é um acompanhamento pessoal, particular, é um outro processo que não tem condições de fazer numa palestra assim. Mas vocês precisam perceber que estados mentais que vocês estão repetindo. Ok? Porque é isso que está alimentando o sistema imunológico de vocês. E está causando um impacto na saúde física, espiritual, perispiritual. Vamos lá. A Galvão, ela traz nesse artigo duas grandes meta-análises que avaliam os efeitos do estresse, da depressão e de alguns estressores sobre o sistema imunológico. São 38, nessas duas grandes meta-análises. Meta-análise, gente, no mundo científico, é quando um cientista, ele pega em vez de ele fazer o experimento, ele pega vários experimentos que foram feitos e analisa, entendeu? Então, ela analisou duas grandes meta-análises, uma de 38 ensaios clínicos e outra de 75 ensaios clínicos. Então, ela pegou essas duas grandes meta-análises e ela observou o seguinte. A conclusão é a seguinte. Elevação do número de neutrófilos. Então, dessas mais de 100 ensaios clínicos, o que são ensaios clínicos? São pacientes que são observados de modo clínico, com um olhar. Então, você vai analisando os sintomas, você vai analisando a evolução da doença, você vai analisando o que o paciente vai te relatando. Isso é a clínica.
ok? Muito do que se desenvolve hoje com o coronavírus, muito do diagnóstico, é um diagnóstico clínico, tá? O exame lá atrás era difícil, então os médicos faziam muitos diagnósticos clínicos. Então, vejam, foram mais de 100, um pouco mais de 110 ensaios clínicos que ela reanalisa. E aí ela observa. Quando o paciente estava estressado, estava com depressão ou tinha algum outro estressor na vida dele, o que acontecia com o sistema imunológico? Tinha uma elevação no número de neutrófilo. O que é isso? Neutrófilo. Neutrófilos são elementos que nós temos no nosso sistema imunológico que cuidam da defesa de bactérias e fungos. Então, olha só, a pessoa estressada, depressiva ou com estressor, o sistema imunológico mandava neutrófilo, ou seja, ativando, a pessoa não está bem, prepara ela para algum ataque, prepara ela para algum problema. Olha que interessante. Redução no número de linfócitos T e B. Os linfócitos T e B são células responsáveis por atacar qualquer agente, qualquer antígeno, qualquer agente estrangeiro que venha de fora no nosso corpo. Então, ao mesmo tempo que o sistema imunológico avisava que poderia ter um ataque, ele diminuía as defesas. Diminuição do número e citotoxicidade das células NK, que também são responsáveis por fazer defesa junto com as células, os linfócitos T e B, e a reduzida resposta proliferativa de linfócitos T, a fitohemaglutinina e convalina A, essa coisa toda estranha aí, está relacionada, eu coloquei entre parênteses, redução de resposta a mitógenos, os elementos químicos que tem no nosso sangue, responsável pela proliferação celular, vai estar diretamente envolvido com as células cancerígenas. Então, os pacientes sob efeito de estresse, de depressão ou qualquer outro estressor, eles têm uma alteração na divisão celular. A divisão celular, ela não fica harmoniosa. Ela passa por um processo de resposta desequilibrada. E os mitógenos não conseguem adequadamente fazer com que as células se multipliquem. E aí você tem uma tendência maior, e aí vai depender de outros fatores, incluindo o tempo em que você está submetido ao estressor, o desenvolvimento de câncer. Outra meta-análise que ela traz nesse artigo é uma meta-análise de 300 artigos, que mostram o seguinte: estressores agudos. O que são estressores agudos? São estressores intensos, mas curtos, como morte de parentes. Então, morre alguém na nossa família, né? Alguém desencarna na nossa família. Isso é um estressor agudo. É intenso, mas é curto. Né? Então, é algo rápido que acontece. O que isso causa? Né? São 300 artigos analisados. O que esses 300 artigos juntos mostraram? As 300 conclusões. Os estressores agudos associados com ativação potencialmente adaptativa de alguns parâmetros da imunidade natural e inativação de algumas funções de imunidade específica. Então, traduzindo ou indo com mais calma, os estressores agudos associados com ativação potencialmente adaptativa de alguns parâmetros de imunidade natural. Então, pacientes que passaram por estresses agudos, com associação com outros fatores ou com outras variáveis trazidas com eles e ainda relacionados com algumas funções na sua imunidade, tiveram um desequilíbrio profundo no seu sistema imunológico. Ok? Então, tem gente que, ao passar por um estresse agudo, o sistema imunológico desanda.
Resumindo essa frase, tem pessoas que têm algumas variáveis dentro de si em que um simples estressor agudo, a morte de alguém na família, por exemplo, ou um trauma, um acidente, algum estressor agudo, né, intenso e curto, um estupro, um processo, uma interrupção de gravidez, alguma coisa desse tipo, a pessoa desanda completamente o sistema imunológico, ok? E os estressores crônicos, que são curtos e suaves, do tipo aquilo que te estressa todo dia por anos, sabe? Seu trabalho, aquela pessoa, aquela situação, que todo dia está ali te incomodando. Esses estressores curtos, associados com supressão da imunidade celular ou com supressão humoral, de hormônios, também vão desenvolver grandes desequilíbrios no sistema imunológico, ok? Pessoal, antes de partir para o próximo, deixa eu ver. Vocês preferem parar por aqui e a gente tem um bate-papo? E eu continuo com o resto dos estudos agora? Já temos um conteúdo suficiente para a gente conversar? Como é que vocês estão? Ou a gente continua mais um pouco? Posso ir mais um pouquinho, então? Então tá. Então vamos lá. E esse entendimento da psiconeuroimunologia nas alterações epigenéticas do genoma? Aí a Galvão ela vai trazer uma publicação do Instituto de Saúde Nacional de Londres. Está faltando London National Institute of Health, que vai dizer o seguinte: a publicação está em inglês aí, é uma publicação em inglês, mas ela está intitulada Epigenética e Psiconeuroimunologia, Mecanismos e Modelos. Ela é uma publicação que revisa os processos epigenéticos relevantes para a psiconeuroimunologia. E aí, o que isso traz para a gente de interessante? Algumas conclusões do tipo: a carência em cuidados maternos modifica a nossa maneira ou o nosso comportamento de reagir ao ambiente. Olha que interessante. E esse comportamento aprendido pode ser transmitido para gerações futuras. Então, a importância do cuidado materno, e aí acho que a gente pode ampliar um pouco, né? Todo o cuidado afetivo e toda a importância de transmitir esse comportamento para a criança, porque, de alguma forma, isso fica registrado na criança e isso é passado para as gerações futuras de modo genético, ok? Então, a afetividade, ela é passada de modo genético. O que isso quer dizer? Que assim como a afetividade vai estar registrada geneticamente, a carência também vai estar registrada geneticamente. E o que a Galvão quer nos mostrar com isso? Que o registro genético disso, o registro no genoma epigenético disso, vai trazer um processo no sistema imunológico. Então, as crianças, os adultos que foram crianças, com cuidados e os adultos que que foram crianças com não cuidados vão apresentar respostas imunológicas diferentes. Olha que interessante. Porque o sistema imunológico deles receberam sinapses diferentes. Então, eles se construíram diferentes. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem.
Estados mentais positivos se sobressaem na criança que é cuidada, e os estados mentais negativos se sobressaem nas crianças que são carentes. Isso gera um excesso de carga no sistema imunológico das crianças. E ao desenvolverem corporalmente, crescendo, elas também vão desenvolver o sistema imunológico delas. E isso vai trazer consequências para a saúde delas, para o binômio saúde e doença. Ok? Então é importante que isso seja passado, que isso seja discutido, que isso seja conversado em termos científicos e não em termos romantizados, tá? A mãe precisa amar a criança, o pai precisa amar a criança, não por questões morais, não para ir para nosso lar, entendeu? Não é uma questão, não é uma troca com Deus. Vocês estão percebendo? É uma questão científica, o ponto de vista que eu estou querendo destacar. É para o desenvolvimento harmonioso e adequado do sistema imunológico da criança. Ok? E esse princípio funciona para o adulto também. Porque se você é um adulto carente, se você é um adulto que não consegue processar em você a afetividade, você também está afetando o seu sistema imunológico. Lembrem do que nós comentamos na aula passada. Os pacientes com HIV positivo têm uma resposta extremamente producente quando trabalham a afetividade. O número de linfócitos aumenta enormemente quando passam a trabalhar a afetividade. Foi uma das pesquisas que a gente trabalhou na aula passada. Os modelos de depressão induzida por estresse. Então, as pessoas estressadas, elas apresentam depressão, apresentam quadros depressivos. Imunologicamente, eu estou falando de sistema imunológico, não estou falando de quadros clínicos, tá? A publicação, ela traz estudos do sistema imunológico, não do sistema psicológico. Não estou falando de depressão psicológica, estou falando de depressão imunológica. Os modelos de resiliência, eu gostei muito do conceito de resiliência que ela traz dentro do artigo científico dela. Então, a resiliência não é aguentar qualquer coisa, a resiliência é uma resistência de frustração aos estressores. Então, aos fatores estressores que acontecem, ter uma certa resistência, a gente aprender a ter uma resistência a situações que nos frustram e que nos frustram de que modo? Não que frustram os nossos sonhos, não que frustram as nossas vontades, não. Frustram no sentido de estressar. Então, causam estresse. Um frustrar estressante ou um frustrar estressivo. Nesse sentido. Resistir a isso. Então, na medida em que algo te estressa, não permitir que esse estresse se transforme numa frustração. Não permitir que esse estresse se construa, não permitir que esse estresse se transforme numa frustração. Fazer dele uma construção, construir a partir dele a resiliência. Resistir ao estado de frustração que advém logo depois de inúmeros momentos de estresse com aquela pessoa, com aquela situação, com aquele momento, com aquele trabalho, enfim. E aí que eles fazem isso, eu coloco para vocês verem, eu coloco tudo, né? É um modelo de resiliência identificado pela ativação de 546 genes comparados. Modelo de transtorno de estresse pós-traumático.
em que se observou redução de metilação de genes relacionados à imunidade. Então, a pessoa passa por um trauma, né, esse TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ela passa por uma situação de trauma, ela passa por um acidente, ela passa por a morte de alguém muito querido, enfim, imaginem vocês aí, qualquer situação traumática para vocês mesmos, vocês já podem ter passado, podem ter vivido um transtorno de estresse pós-traumático, podem não ter percebido, bom? E aí vocês passam por uma redução da imunidade. Eles colocam aí redução da metilação de genes, são termos científicos, né? Então, uma redução na produção da química celular do sistema imunológico, ok? Então, conclusão desse monte de coisa aí que se fala nesse artigo de 2011, a tradução de padrões epigenéticos contribui, pelo menos em parte, na relação entre o ambiente e a saúde humana. Eu acho que é uma conclusão que já está meio batida, né? Hoje em dia, eu não sei vocês, mas é meio que senso comum o quanto que o ambiente interfere na saúde humana. E esse ambiente aí, destaco mais uma vez, é um ambiente interno, não é um ambiente externo, é um ambiente interno. A Galvão está focando no ambiente interno. Então, a tradução de padrões epigenéticos, deixa eu trocar as palavras para vocês. A transformação de comportamentos corporais, organocelulares que nós fazemos, né? Então, esses hábitos que nós temos nas nossas vidas, esses hábitos rotineiros e diários, eles se transformam, eles são traduzidos em química celular, em toda uma aparelhagem, uma processagem, um derrame no nosso sistema de órgãos, de células, de veias, de artérias, enfim, nós passamos por eu gosto desse termo tradução, nós passamos por um processo que transforma tudo isso que nós pensamos, tudo isso que nós desejamos, tudo isso que nós fazemos de hábito do pensamento, de hábito do desejo, de hábito do querer, de hábito do fazer, é traduzido, vira, né, se transforma. Igual a gente traduz português para o inglês, igual a gente traduz uma língua para outra língua. Então, todos esses nossos comportamentos diários são traduzidos para a nossa química corporal, para o nosso sistema orgânico celular. E aí é a nossa psiconeuroimunologia que vai ter que dar conta disso. E nós também, né, que vamos ter essa tradução de feedback, porque nós pensamos e e temos que lidar com os efeitos do que nós pensamos. E quando eu falo feedback, é justamente esses efeitos. Então, quando sentimos no nosso corpo esse retumbar do que nós constantemente produzimos em nós, é que nós vamos reproduzir, né? Vamos repensar se é isso mesmo que nós queremos continuar fazendo de nós, ou se nós queremos inaugurar um novo processo químico celular em nós mesmos. Ok? E aí eu vou encerrar por aqui.
para a gente poder conversar. Deixa eu só parar a gravação. E aí, semana que vem a gente continua.